Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola de Profetas. Hoje, nossa primeira aula de exegese bíblica, a interpretação da Palavra de Deus. Bom, na aula passada nós falamos a última aula sobre a hermenêutica do pregador, a maneira de se comportar, a maneira de se falar, de se portar num púlpito, a sua linguagem. Então, para que a gente possa relembrar, como fazer o esboço da minha pregação? Como eu disse na aula passada, eu e você precisamos entender, fazer um esboço da pregação é como fazer um mapa, que vai, além de orientar, a preparar o sermão de uma maneira coerente, concisa, também tratará o sentido para aqueles que irão ouvir a nossa mensagem. É muito importante que você guarde e grave isso. Então, quando eu vou preparar minha mensagem, a mensagem que eu e você, nós pregamos, a que você irá pregar, além de ser espiritual, precisa ser entendida pelos seus ouvintes. Não basta apenas ter informações teológicas, elas precisam ser de uma maneira que se compilam. É como a mensagem de uma professora de português ensinando na escola a fazer uma redação. Para tanto, a mensagem tem que ter começo, meio e fim. Início, meio e fim. Para que eu e você possamos entender isso. O que é o início? Já nós dissemos na aula passada. Você lança o título e a introdução da sua mensagem. Depois vem o desenvolvimento ou o ponto central, aonde você separa esse momento em 3 tópicos, 4, 5, eu já preguei até mesmo 12 tópicos. Então é muito importante que o ponto central da sua pregação ele seja desenvolvido de uma maneira prática, trazendo lições para as pessoas e para os ouvintes. No fim, será a conclusão da nossa mensagem. A conclusão, como eu disse na aula passada, ela é um dos pontos mais importantes da nossa pregação. Você quer aprender a estruturar os esboços para as pregações e, além disso, quer aprender a ministrar a palavra de Deus com conhecimento, com toda uma qualificação na pregação? Eu quero trazer aqui algumas regras de interpretações. Existem 3 razões que impedem de você de interpretar a Bíblia Sagrada. Primeiro, desconhecer o autor. Respeite o autor. É preciso lembrar que o texto bíblico foi escrito por um autor humano. Desconhecer o objetivo do autor é escrever o texto bíblico. Pode e poderá criar falsas interpretações. Desconhecer o autor e o ambiente é muito perigoso. Então é necessário nós sabermos quem está dizendo aquela pregação, quem está dizendo aquele texto, quem está dizendo aquela parábola, quem está dizendo aquela história, quem está falando. É muito perigoso para que nós não venhamos cair em falsas interpretações. Segundo, desconhecer o contexto literário. A Bíblia revela como deseja ser lida. Ou seja, você não pode ler um texto alegórico de uma forma literal. A Bíblia foi escrita com 3 linguagens: linguagem literal, linguagem figurada e linguagem alegórica. Na linguagem literal é o que de fato está escrito ali, é o que de fato aconteceu ou o que de fato realmente é o que necessita ser feito. Na linguagem figurada, utiliza-se de parábolas, contos, fábulas para se contar a história. Na linguagem alegórica, utiliza de símbolos e sinais para trazer a mensagem. Então, querendo fazer uma aplicação literal dentro de uma linguagem alegórica é muito perigoso. É muito perigoso. Não se esqueça que os livros da Bíblia Sagrada estão divididos por gêneros literários. Nós precisamos entender muito essa questão, para que nós não venhamos cair no erro da interpretação errada. Por exemplo, os seus pés como do latão reluzente. Ué, Jesus tem pé de lata? Como que podemos então entender isso? João estava dizendo na ilha de Patmos, na revelação do Apocalipse, e ele disse que viu Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. E ele começa a utilizar de símbolos e sinais
daquilo que ele entendia e daquilo que ele conhecia para exemplificar na sua visão. Então ele diz os seus pés como o do latão reluzente. Não que verdadeiramente Jesus tinha um pé de lata. Então, desconhecer a linguagem do contexto literário é um perigo de erros de interpretação bíblica. Desconhecer o contexto histórico é outro erro gravíssimo. A regra é clara, o texto bíblico também tem a ver com uma época, cultura, povo, etnia, costume, éticos e sociais. O desafio da pregação, da interpretação, é conseguir trazer uma aplicação deste texto para que eu e você consigamos, então, desenvolver a nossa mensagem. Então vamos lá, desconhecer o autor, desconhecer o contexto literário, desconhecer o contexto histórico, são erros gravíssimos para que nós venhamos então pregar a palavra de Deus. O problema não é a Bíblia, o problema é a nossa falta de conhecimento. É possível que eu e você, nós venhamos então não só apenas trazer uma mensagem que muitas das vezes traz uma interpretação equivocada, mas corremos esse risco de trazermos também erros aonde as pessoas levam para casa um conhecimento errôneo. Você e eu, pregadores do Evangelho, profetas, com tudo que nós estamos trazendo aqui, você vai conseguir colocar em prática de uma maneira que a sua pregação, ela vai trazer aos ouvintes uma aplicação prática, porque evangelho não é teoria, evangelho é prática. A vida cristã é prática. Jesus nos libertou, Jesus nos salvou. A verdade da Bíblia, mesmo sendo divinamente inspirada, é um livro como todo bom livro, contém autores, gêneros literários, contextos, ordem cronológica. Compreender um texto precisa respeitar a regra do texto. Então, para que você possa entender que ao ler a Bíblia, eu não posso trazer aquilo que eu acho, mas sim aquilo que verdadeiramente a Bíblia Sagrada está trazendo, é muito importante. Então, eu quero que você entenda que um novo tempo está chegando para a sua vida. Então não podemos errar mais. Não podemos cair no erro da interpretação bíblica. Erros como esse podem atrapalhar o nosso desenvolvimento da pregação, mas também podem destruir toda a estrutura daquilo que é para nós colocarmos em prática na vida dos ouvintes. Mas afinal de contas, o que é interpretar a Bíblia? Como que eu posso entender o que é uma interpretação? Primeiramente, uma interpretação bíblica é você terminar de ler o texto e compreender o que foi dito. Interpretar a Bíblia é compreender aquilo que foi dito pelo autor. Você está lendo um texto. Existe alguém que escreveu aquele texto. E existe um propósito em ter sido escrito aquele texto. Interpretar a Bíblia é verdadeiramente entender o que o autor de fato queria dizer com aquela passagem. É basicamente o conjunto de interpretação, mas só será possível usar esse conjunto e ainda comentar e cometer algum erro de interpretação se eu não prestar a minha atenção. Infelizmente, é possível? Sim, é possível. É possível ler a Bíblia de maneira sincera e cometer erros de interpretação, pastor Gesiel? Sim, é possível. Existem pelo menos 4 perguntas que você deve fazer ao texto para que tenhamos uma boa interpretação bíblica. O que o autor quis dizer? Qual o texto e o contexto imediato, anterior e posterior? Lembre-se, eu disse na aula passada, todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então eu preciso entender o contexto histórico. Não basta eu pegar um texto isolado, um versículo ou um capítulo isolado, sem entender qual todo o contexto daquela passagem. Qual o objetivo que foi escrito aquele texto, quem era o público-alvo daquela época. Eu e você precisamos entender isso. E você, acha importante interpretar a Bíblia Sagrada?
Se você concorda, se você entende, você precisa então colocar em prática. Você precisa entender que não basta apenas ler o texto. Pastor Gesiel, mas eu leio e não entendo. Você entende o que você está lendo? Quando falamos de interpretação bíblica, pode ser mais fácil do que que eu e você pensamos. Então precisamos entender, não basta apenas eu ler a Bíblia e querer pregar o que eu li, eu preciso interpretar. Existem 7 razões para você interpretar a Bíblia Sagrada. Pastor Gesiel, qual é? Primeiro, é a revelação de Deus para a nossa vida. Primeiro lugar, a pregação, ela tem que convencer, antes de convencer as pessoas, tem que convencer a mim mesmo. Primeiro lugar, eu preciso receber a palavra de Deus. Eu preciso compreender a revelação de Deus na minha vida. Segundo lugar, compreender o que a Bíblia está falando. Como eu disse, não basta eu pregar achismos, eu preciso pregar a revelação bíblica, compreendendo o que ela está dizendo, não aquilo que eu quero falar através dela. Terceiro lugar, pregar de maneira adequada, utilizando as regras básicas da interpretação bíblica, da homilética, que é a arte de pregar, de estruturar um sermão. Ensinar com autoridade, porque se você não consegue crer, não consegue acreditar, não consegue desenvolver de uma maneira que você entenda o que você está falando para as pessoas, você cai em descrédito. Então você precisa ensinar com autoridade. Para tanto, você não pode pregar um texto que você não conhece. Para tanto, você não pode pregar um texto que você não domina. Não adianta, mas eu acho bonito, eu vi fulano de tal pregando. Não adianta. Ou você prega aquilo que está no seu coração, aquilo que você leu, estudou, releu. Eu já cheguei a reler o mesmo texto mais de 20 vezes para que eu conseguisse compreender o que a Bíblia estava me ensinando. Identificar, o quinto ponto, identificar falsos ensinos também é muito importante. Nós precisamos entender que quando nós conhecemos mais da palavra de Deus, a verdade do Evangelho vai nos libertando. Todas as vezes que você diz, olha, eu não sabia, meu Deus, isso é uma libertação. É desarmado na sua mente a compreensão da palavra de Deus e você vai sendo liberto, não apenas do religiosismo, do sistema religioso, mas você vai sendo liberto dos seus achismos. Então, sexto lugar, estudar a palavra de Deus sem alterar o texto. Tem gente que quer manipular, distorcer a palavra de Deus para chegar no ponto que ele quer. Ou uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, eu já tenho a mensagem, só falta o texto. Se ele tem a mensagem, só falta o texto, é sinal que ele não tem uma pregação fundamentada na palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, ou Deus dá o tema, ou Deus dá o texto, para depois Deus dar a mensagem. Sétimo lugar, aplicar os seus ensinamentos transformadores. Toda a pregação do Evangelho traz consigo uma transformação de vida. Tem algo mais chato do que uma pregação que não diz nada com nada? Em que o pregador dá tantas voltas que até ele fica tonto? É dever do pregador saber onde está e para onde está indo. Para conduzir a igreja, é necessário entender o que está se falando. Mas nem sempre é o que acontece. Muitos desconhecem alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora de comunicar uma ideia. É muito importante isso. Pensando nisso, eu quero deixar aqui alguns conselhos para te ajudar no momento da sua pregação, para que você possa entender de maneira prática. Então, em primeiro lugar, seja lógico. Toda pregação precisa ter um começo, um meio e um fim, respeitando essa linearidade. Quando a ordem é invertida, a igreja fica perdida e você também. Seja lógico. Segundo lugar, comece pela introdução. Nunca comece uma pregação pelo desenvolvimento, pelo ponto central, pela aplicação. É preciso introduzir a mensagem, introduzir o assunto. Casa
Tudo como a engrenagem. É importante começar pela introdução. Caso contrário, o cérebro dos ouvintes não ficará preparado para ouvir o que você quer dizer. Comece pela introdução. Terceiro lugar, use tópicos. Não adianta você começar a mensagem e vai. Faz tópicos. É muito didático, é muito pedagógico. Organize o desenvolvimento da pregação em tópicos. Tenha em mente cada item a ser tratado. Princípios para uma vida vitoriosa. Primeiro princípio, oração. Aí você vai falar uns 5, 10 minutos sobre oração. Segundo princípio, determinação. Você vai falar tudo sobre determinação. Terceiro princípio, palavra de Deus. Você vai falar tudo referente à vida fundamentada na palavra de Deus. Sem eles, você pode ficar perdido. Use tópicos. Quarto, explique antes de aplicar. Não parta direto para a aplicação da mensagem. É terrível os pregadores que não entendem essa questão. Primeiro, conte sobre o texto. Explique o que aconteceu, o que ocorreu naquela época. Só depois transponha para o mundo atual. Primeiro, fale dentro daquela linguagem, dentro daquela metodologia, para depois você trazer para os dias de hoje. Quinto lugar, cuide a abstração. Utilize uma linguagem concreta ao falar de assuntos abstratos. Cite exemplos do cotidiano para ilustrar o que você quer transmitir. É muito importante. Não dá para ficar vagueando em inúmeros cenários sem que nem você entende. Sexto, seja objetivo. Não é muito o falar que dá clareza. Pelo contrário, poucas palavras podem ser eficientes desde que sejam bem escolhidas e bem organizadas. Eu já cheguei a pregar uma mensagem numa igreja que eu preguei durante 1h20. Mas também já chegou momentos de eu pregar 20 minutos. Porque não é o tempo que vai fazer uma boa mensagem, mas sim o objetivo a ser alcançado. Sétimo lugar, conclua. A pregação precisa ser finalizada. O encerramento serve para acomodar o assunto na mente de quem escuta. Então termine o trabalho. Sem conclusão, a igreja fica na mão, fica perdida. É muito importante, muito importante. O que mais acontece nos púlpitos das igrejas? É assim, como eu estou falando aqui na aula? Nem sempre é assim. Existem 3 tipos de aberrações que acontecem nos púlpitos atuais, que é muito prejudicial para uma pregação. Qual, pastor? Primeiro lugar, as heresias. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento diferente ou contrário à verdade bíblica, pregadores hereges, não são novidades. Muito pelo contrário, existem desde os primórdios bíblicos. A Bíblia nos alerta sobre eles. Você precisa tomar muito cuidado para que você não seja mais um herético, mais um da lista. Temos que tomar muito cuidado, porque se eu ensinar algo que eu não sei que está errado, mesmo assim vai chegar ao coração do meu ouvinte de uma forma errada. Tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que eu acho não é doutrina bíblica. Então, por exemplo, olha, não pode pintar a unha. Isso é doutrina bíblica? Não, isso é dogma religioso. Olha, cuidado, você não pode cortar o cabelo. É doutrina bíblica? Não, é dogma religioso. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não utilize o dogma como uma doutrina bíblica. Por exemplo, tem pessoas que dizem, olha, isso que você está fazendo, isso se fizer, você não vai perder a salvação. Por exemplo, tem um negócio que é muito interessante, eu vou entrar aqui, eu não quero entrar no mérito, mas, por exemplo, dizer que uma pessoa que não é dizimista, ele é ladrão e que por ser ladrão ele não herda a vida eterna,
é colocarmos o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário abaixo do dízimo. Então é melhor. Então, por exemplo, é como se eu dissesse assim: olha, seja dizimista que você vai para o céu. E desde quando o dízimo é garantia de salvação? Tá entendendo os erros teológicos? Por isso que quando eu estou pregando, eu preciso tomar muito cuidado com os achismos e com os ensinamentos errados para que eu não seja o herege dessa geração. Segundo lugar, os espetáculos. Muitos púlpitos se tornaram verdadeiros palcos de entretenimento. Hoje é natural você ver muitos pregadores do evangelho, pregadores de palco, que fazem qualquer coisa para chamar a atenção. Eu já vi um vídeo na internet de um homem querendo, um pastor, que se diz pastor, ele querendo chamar a atenção da igreja sobre o arrebatamento e como que a igreja subirá. Então ele colocou no púlpito da igreja como se fosse uma plataforma que as pessoas puxavam com a corda e ele ia subindo até lá em cima para tentar mostrar para as pessoas: púlpito, altar da igreja, não é lugar para espetáculos circenses. Púlpito não é circo. Púlpito não é teatro. Púlpito não é lugar para show gospel. Púlpito é lugar e ambiente profético para as nossas vidas serem alcançadas. Não preciso chamar a atenção das pessoas. Eu preciso pregar a verdade do evangelho. Então, subir no púlpito e começar a cantar música sertaneja, começar a contar histórias da minha vida, isso não faz parte da verdadeira pregação do evangelho. Inclusive, deixar de lado a palavra. Tem gente que gasta 1 hora contando testemunhos pessoais e esquecem de pregar a verdadeira palavra de Deus. Há também aqueles que utilizam as manifestações espirituais sobrenaturais como número de apresentação. Tem gente, eu vi um pregador em 2014, numa das minhas experiências na obra missionária, um homem conhecido aí por raio-x. O cara nem abriu a Bíblia. Ele nem abriu a Bíblia, não leu nenhum texto. Simplesmente subiu no púlpito, cumprimentou a igreja e começou a revelar: ei, você aí com a blusa tal, o seu CPF é tal, o nome do seu marido é tal. Começou a revelar. Tem gente que faz espetáculos com os dons espirituais. Revelações, línguas estranhas, adoração exacerbada, não podem tirar a atenção e a centralidade da palavra de Deus. A Bíblia é profecia por excelência. Fora os pseudos, manifestações que mais têm carne do que tem espírito. Certa feita, numa igreja do qual eu pastoreava, na Assembleia de Deus, no bairro Guanandi 2, em Campo Grande, o pregador subiu no púlpito, não leu a Bíblia, não começou a expor a palavra, mas ele olhou e falou assim para a igreja: vou fazer o que o Espírito Santo está mandando. E o pastor que quiser que faça a prova, desceu e saiu correndo no meio da igreja. E começou a fazer espetáculo lá no meio da igreja. Quando ele voltou para o púlpito, eu abracei ele e falei: você tem 2 minutos para me devolver o microfone. Ele devolveu, sentou, eu falei: abra a sua Bíblia. A palavra de Deus precisa ser pregada. Falei: nossa, pastor, você foi muito duro. Talvez. Eu não vejo como dureza, mas eu não posso permitir que isso aconteça. Esses espetáculos pirotécnicos acontecendo dentro da igreja. A pregação do evangelho precisa ser pregada. Terceiro lugar, os coaches da vida. Agora virou moda dos pregadores da autoajuda. Utilizar o púlpito como sala de terapia já é uma aberração um pouco mais recente, mas ela existe. Devido ao sucesso dos coaches e dos gêneros discursivos, a autoajuda, pregadores com um discurso coaching têm invalidado e invadido a igreja, invalidado a pregação do evangelho, invadindo as igrejas. Nunca, nada vai substituir a revelação da palavra de Deus. Escute isso. Nenhuma terapia e nenhuma técnica de linguagem corporal, linguagem facial, nenhuma técnica de emoções podem substituir a revelação da palavra de Deus. Frases como: você é o centro do coração de Jesus, você merece ser feliz, Deus precisa de você. Deus precisa de nós?
Você é o centro do coração de Jesus? Você merece ser... Irmão, nós, pela graça, recebemos a salvação. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Nós não somos merecedores, nós não recebemos a vida eterna por méritos, mas por graça. A graça, Jesus morreu pela graça, que é o favor imerecido, mas a graça não é de graça. Massagear o ego humano, do ser humano, definitivamente não é uma premissa do Evangelho. Temos que tomar muito cuidado com os coaches da vida. Toda mensagem de autoajuda, ela é prejudicial para a vida cristã. Evangelho é confronto. E o egocentrismo é responsável pelo afastamento entre o homem e o Criador. Muito cuidado para que isso não venha se tornar um engodo na sua vida ministerial. Pregar é expor a Bíblia, é provocar o ouvinte para povoar o céu, expor a palavra para encher o reino dos céus de pessoas que estavam cativas pelo pecado. Não é ser o centro das atenções e muito menos um artista profissional. Pregar é um chamamento divino para ser um mensageiro do Senhor. Qual das aberrações você já viu na sua vida ministerial? Deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe também a sua experiência. Coloca aí pra gente. Diga o que você está achando das aulas. Coloca aí pra gente o que você acha, o que você entende a respeito dessas aberrações. Que Deus te abençoe. Aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.